Olá, meus queridos, é um prazer estar com vocês novamente. Vamos gravar mais um vídeo. Estamos confiantes de que o Senhor está neste negócio e vai abençoar todos aqueles que assistirão este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o falso profeta, este personagem tão falado, tão discutido, que todo mundo tem tanta curiosidade para saber quem é igual ao anticristo, né? Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, que fala aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que fala sobre os dois. E hoje nós vamos falar mesmo sobre o falso profeta. Mas assim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Essa aqui, falando do falso profeta, a palavra do Senhor não fala muito sobre este personagem, mas aqui é bem claro. Ele está aqui junto com o anticristo. E a gente pensa que eram figuras que iam aparecer no Apocalipse, mas na verdade eles estão atuando no mundo há muito tempo. Lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, a palavra fala que ele já estava no mundo, o anticristo. E nós sabemos que o falso profeta também já estava no mundo, pelo que nós vemos, o efeito daquilo que é característico dele, né? Nós podemos ver que o anticristo ele aparece mais na palavra. O falso profeta ele já fica mais mais retraído, a palavra fala pouco especificamente dele. Então eu imagino que é porque ele atuava assim de forma mais, ele não é da frente da frente desta atuação. Quem ele fica nos bastidores, e o anticristo ele é que vai aparecer mais, né? Mas o falso profeta ele está agindo há bastante tempo. E nós vamos falar algumas características que identificam muito o falso profeta. Hoje nós vamos falar sobre, tirar um bom tempo para falar sobre Balaão, aquele profeta que atuava lá junto ao povo de Israel, quando eles estavam a caminho da terra prometida, e ele era muito bem conceituado ali diante daqueles reis que a palavra fala aqui, eram os midianitas e mais outros reis que existiam por ali, né, naquela região. Por quê? O povo já conhecia um certo conhecimento do Deus de Israel. Por quê? Porque já havia, antes de Moisés, quando Abraão foi chamado para ir uma terra que o Senhor prometeu mostrar a ele, ele foi exatamente para aquelas regiões ali, então já tinha um nome, o nome de Deus nunca ficou desconhecido daquele povo. Então eles tinham um certo conhecimento, mas era pouco, não havia ensino, não havia interesse também, e o Balaão se instalou ali no meio daquele povo e era muito bem conceituado, né? Então, quando Balaque, que era o rei dos midianitas, ele ficou sabendo que o povo de Israel ia passar por ali, ele ficou apavorado, porque ele já tinha conhecimento da fama do povo, né? Que era um povo muito valente, muito próspero e que
era difícil de ser resistido, ele estava com medo de ser destruído, né? Então ele mandou mensageiros até Balaão para que ele amaldiçoasse o povo, porque eles tinham tanta convicção, tanta confiança naquele profeta, que eles achavam que realmente ele podia amaldiçoar o povo e resolvia. Ele era usado ali, como nós vemos também politicamente, né? E ele fazia a sua festa ali, porque muita coisa os feiticeiros conseguem mesmo. Ele era um feiticeiro tão bem conceituado, certamente ele tinha muito poder. E diz a palavra que essas coisas do maligno, o maligno tem poder até para fazer descer fogo do céu, né? Então era um feiticeiro, digamos, um feiticeiro bom, né? E Balaque mandou chamá-lo para amaldiçoar o povo, e ele foi, acho que por umas 3 vezes ele esteve com o Senhor, e o Senhor dizia, não, o Senhor resistiu. Teve até o evento da jumenta, né? Que de tanto Balaque tentar fazer com que Deus amaldiçoasse aquele povo, que Deus o permitisse, a jumenta acabou falando ali com Balaão, e todo mundo hoje conhece muito bem isso, né? Acho que o Senhor disse, eu estou falando para você, mas você quer ir, então vai, e quase que ele morreu ali, né? Então nós vamos continuar falando sobre este Balaão, e o Balaque com ele, mas você não amaldiçoou, e ele, não, mas o Senhor não permitiu, e realmente o Senhor não permite que ninguém amaldiçoe o seu povo, né? A palavra de Deus diz que benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Fala do povo de Israel, do povo de Deus, fala da igreja também. Então, Deus é fiel, né? E tanto fez que Balaão insistiu, e o Senhor não permitiu, e ele acabou abençoando o povo. E é isso mesmo, não tem quem se atreva a amaldiçoar o povo do Senhor, porque o Senhor não permite, todo mundo sabe mesmo, porque o temor de Deus, ele é conhecido por todos. Ninguém diga que não teme, porque até os ateus, quando muitas vezes as pessoas dizem, quando perguntam se ele é ateu, ele diz que é ateu graças a Deus, né? Porque ele tem um certo temor de Deus, né? Então, de tanto insistir, o Balaão acabou abençoando aquele povo, né? E esgotou a possibilidade da maldição. E ele separou o Balaque de Balaão, foi para cada um para o seu lado, e logo em seguida o povo começou a se prostituir e a participar dos sacrifícios daqueles povos idólatras ali, né? E aquilo entristeceu muito o Senhor. E o Senhor mandou que enforcasse, pegasse todos dos cabeças de cada um deles ali, daquelas tribos, e enforcasse perante o sol, para que fosse aplacada a ira do Senhor. E assim fizeram. Nós sabemos que ali foi uma coisa muito difícil, foi uma praga muito difícil, e estava ali o povo aflito, sofrendo, chorando, e aparece um certo sujeito lá do povo de Israel com uma midianita, passou na frente de Moisés com o povo que estava chorando na frente da tenda da congregação, e levou e adentrou a sua tenda lá e se prostituindo com ela. E apareceu na mesma hora o Finéias, vendo aquilo tudo, ninguém se manifestava, o povo de Deus, Moisés, estavam tão estarrecidos com o absurdo que estavam vendo,
e ficaram paralisados. Mas Finéias se encheu de coragem e pegou uma lança e foi lá na tenda e atravessou os dois, diz a palavra, pela barriga. Matou ali os dois na mesma hora. E foi uma atitude que agradou muito ao Senhor. E ali houve uma alegria, o Senhor abençoou Finéias e fez inclusive um pacto com ele de paz entre ele e toda a sua descendência. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós fazemos aquilo que agrada o Senhor, confirmando mais uma vez, o Senhor abençoa não só a nós, mas a nossa descendência. Nós que temos filhos, precisamos pensar nisso, queremos construir valores, precisamos construir valores que agradem ao Senhor, porque isto é uma herança que vai passando de geração a geração. Bom, vamos dar uma paradinha aqui e vamos ver o que aconteceu depois com Balaão e Balaque, né? Aí deu um tempo, o povo continuou caminhando por ali e Balaão certamente continuou atuando lá no meio daqueles povos, né? Porque ele tinha uma posição bem confortável ali, ele se dizia muito correto, mas só que ele ensinava as coisas erradas ao povo, ensinava o povo a se prostituir. A palavra de Deus diz que ele ensinava, aconselhava. Eu acredito que, acho que até a palavra talvez fale em algum texto, que ele vendo que Deus não amaldiçoava o povo, ele disse, olha, só tem um jeito, é fazer o povo se prostituir, porque aí o Senhor vai tratar diretamente com o povo. E isto aconteceu, né? O povo se prostituiu e atraiu a ira de Deus, era suficiente para que Deus destruísse o povo, né? Então a gente fica pensando que história mais estranha, até muito bem conhecida de todos nós, mas é importante a gente ver com mais precisão, com mais minúcia, esta atuação do Balaão, né? Que ele se assemelha muito com o quadro que nós estamos vendo hoje, quando nós sabemos que no mundo inteiro está uma articulação sendo feita para que o nome de Deus seja extinto do meio do mundo e se instale aquilo que é maligno, aquilo que é o do mundo das trevas, né? Nós vemos atitudes que estão sendo tomadas, que é só distanciamento do Senhor, pais contra filhos, questão de ideologia de gêneros, a criminalidade aumentando, é uma coisa terrível. Tantas coisas que se vê para tirar, inclusive, já as pessoas desde criança dos caminhos do Senhor. Esta é a atuação de Balaão ali, juntamente com o anticristo, que estão sempre juntos, né? E muitas vezes as pessoas estão envolvidas ali com a mentalidade de Balaão e não se dão conta, né? Vamos pender mais para o lado religioso, que ele atua mais nessa área da religião. O falso profeta, ele vai por essa área, né? Então, ele consegue cativar muitas pessoas por esse lado, ensinando coisas erradas a respeito de Deus. E as pessoas vão seguindo a ele de uma maneira muito passiva,
Uns dizem, não, é porque meu pai fazia assim e meu avô fazia assim, eu vou continuar fazendo assim, e não se preocupam de conhecer a verdade. Eu recomendo que as pessoas que têm agido assim parem com isso e passem a observar a palavra de Deus, passem a se voltar para Deus, porque Deus quer mudar tudo isso. Deus não trabalha em cima de inverdades, mas Ele trabalha em cima da verdade, em cima daquilo que Ele estabeleceu como plano para a nossa salvação. Eu quero mencionar aqui, não estou querendo agredir a ninguém, e é uma coisa que, infelizmente, é difícil até a gente ouvir coisas assim, não se sentir agredido, mas é o caso, por exemplo, de ensinamentos que se recebe. Eu, por exemplo, me lembro quando eu era criança, ia na aula de catecismo e lá naquela apostila estava escrito, por exemplo, que o Papa não tinha pecado. Hoje nós já sabemos, ele mesmo acho que já admitiu que ele tem pecado, né? Essa questão de batizar as crianças, a palavra de Deus diz que as pessoas, nós precisamos ser batizados para arrependimento de pecados, né? Agora uma criancinha de 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, ela não tem consciência de pecado. Então este batismo não vale, vamos esperar esta pessoa, esta criança crescer e ensinar os caminhos do Senhor para ela, para que ela decida por si se ela quer ou não servir ao Senhor. Então, coisas assim desse tipo, proibir o casamento, proibir certos alimentos, e são muitas coisas que a gente acaba descobrindo que muitas vezes nos são privadas por conta da religião, e nós acreditamos até que muita coisa também ela existe não só no meio do catolicismo, mas em outros grupos também. A gente vê tanta coisa que foi estabelecida em nome de Deus, mas que na verdade não é. Então a gente precisa se voltar para a palavra do Senhor e realmente na fonte descobrir o que nós estamos fazendo, porque no momento de nós tratarmos com Deus, quando Jesus voltar ou nos chamar, diz a palavra de Deus que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, e isso é de uma forma individual, nenhuma instituição religiosa estará ali para nos defender, né? Então, nós precisamos estar bem atentos a isto e convido a todos, aqueles que professam religião, aqueles que dizem que acreditam em Deus, para que nós possamos realmente tirar a prova. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer prova de Deus, para ver se nós estamos servindo a Ele direito, porque isto é muito sério. O Balaão, ele não tem interesse de que ninguém vá para o céu. Inclusive, nós vemos muitos religiosos aí que eles trabalham na área humana, que as coisas deste mundo, uns até falam um pouco das coisas de Deus e tal ali, mas muitas vezes é só falar mesmo, porque na prática o que eles fazem é bem diferente, né? E nós precisamos levar isto muito a sério e procurar mudar de atitude, né? Procurar conhecer verdadeiramente o Senhor. E normalmente esses grupos que eu estou falando, eles não falam do céu, não falam de salvação, o que precisa fazer para se realmente ser salvo. Às vezes até falam alguma coisinha assim, superficialmente, e deixa para lá, mas na verdade as pessoas ficam ignorantes totalmente daquilo que realmente precisa para que sejam salvas. Então, é importante que a gente bata nessa tecla, é importante que nós divulguemos este vídeo, é importante que aqueles que pregam a palavra preguem realmente aquilo que tem que ser feito
E ainda eu quero falar um pouco sobre o Finéias. O Finéias aqui ele representa o intercessor, que é aquele que ele era neto de Arão, que era o sacerdote. A palavra do Senhor fala sobre os reis e sacerdotes que o Senhor fez, que o seu povo, a sua igreja, o Senhor fez de nós reis e sacerdotes. Sacerdote é aquele que vai à presença do Senhor, é aquele que ora, aquele que intercede. Então foi este moço que fez a diferença ali naquela hora, que aplacou a ira de Deus, que mudou aquela situação que não sabíamos onde iria chegar se não fosse o Finéias. Então, meu querido, quer dizer, se o intercessor pendurar as chuteiras, não vai dar certo. O Senhor tem um propósito de agir em parceria com a sua igreja e ele precisa da atuação do intercessor. É uma coisa maravilhosa. Nós poderemos estar falando mais sobre isso futuramente, que é muito necessário. E aqui nós vamos encerrando este vídeo e já só deixando bem claro sobre o falso profeta. O falso profeta, meus queridos, é exatamente este aí, é o Balaão. É o Balaão que está aí e não podemos descansar. Ele pode estar na sua casa, pode estar na minha casa, pode estar por aí atuando, a gente não pode deixar. Vamos repelir o Balaão, sempre estar de olhos bem abertos, e isto nós trazemos uma advertência, não só na área individual, mas também particularmente como família. Família é uma coisa muito importante para a construção do reino de Deus nesta terra, para o bem das sociedades. E nós vamos falar, desculpem, às vezes embola mesmo. Nós vamos parando por aqui. Eu quero aproveitar e pedir que você deixe o seu like, né? Porque é muito importante que faça a sua inscrição e divulgue este vídeo. Você pode também, deve examinar a palavra do Senhor, conferir isto que nós estamos falando e falar para as pessoas, falar sem medo, porque estamos no tempo que não há mais o que se esperar. Jesus está às portas e nós podemos... O Senhor também pode nos chamar, ainda hoje, independente do arrebatamento. E a palavra do Senhor diz que as almas são preciosas. Nós vamos ficando por aqui e deixando a todos um forte abraço e a paz do Senhor a todos. Até o próximo vídeo.